Muito obrigado, boa noite, muito obrigado, muito obrigado. Como vocês estão? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Muito obrigado. Vamos continuar nosso estudo fantástico. Já faz um tempo, mas eu quero terminar de fazer e depois a gente vai fazendo outros estudos, né? Para vocês também irem estudando, dá uma olhada nesse livro A Humanidade Dentro de Pecado. Quem ainda não tem, adquira, com U assim. Adquira esse livro, que é um livro fantástico, é muito bom. Muita gente se purificou bastante com esse livro e compreendeu as verdades, né? Da Sechonoye, a verdade de que o homem é filho de Deus. E nós paramos, na última vez que nós estudamos, nós paramos na página 214, ainda bem que eu falei no finalzinho, né? Eu dei uma olhada agora. Paramos no 214 e falamos, nós estávamos falando um pouco atrás, como que anular os pensamentos e atos de pecado acumulados desde encarnações passadas. Então a pessoa tem karmas, recapitular um pouquinho, do passado, coisas do passado, como que vai eliminar desde reencarnações, desde encarnações passadas. Aí ele fala, não dá para você eliminar um por um, o que você pode fazer é penetrar, entrar no mundo divino onde o mal não existe. E muita gente fala, como a pessoa vai conseguir eliminar a sua dívida se ele vai praticar Shisokan e vai eliminar a dívida? Aí nesse livro ele está orientando. Na verdade, o Shisokan não vai inocentar e vai tirar você do Serasa. O Shisokan vai fazer o seguinte, vai fazer com que manifeste o seu Jiso, Filho de Deus, é o verdadeiro perfeito. E esse verdadeiro perfeito manifestado vai gerar uma riqueza, prosperidade que vai automaticamente surgir o positivo e vai desaparecer o negativo e vai pagar a dívida, porque Deus, né? Falando em dívida, até uma boa lembrança é a parte da Bíblia, quando Cristo não Cristo, né? Quando os apóstolos ficam preocupados que os outros esqueceram, Cristo tinha feito uma multiplicação, eles esqueceram uma parte da comida que sobrou e começaram a brigar entre eles. Aí Cristo ficou chateado e falou, olha, vocês não aprenderam que Deus provém tudo? O Pai dá tudo a você? Então, ele não se preocupe nem o que vai comer ou o que beber, porque o Pai vai te dar. Aí eles ficaram assim quietos. Então, dessa mesma maneira, você pode compreender que você tem dívida, tem algum problema financeiro. O Brasil pode ter dívida, é porque não manifestou o Jiso. Quando manifestar o Jiso do Brasil, o verdadeiro do Brasil, vai manifestar riqueza e vai manifestar prosperidade, né? Não estamos dizendo que devemos deixar de lado o social e ajudar as pessoas que estão precisando. Não, temos que ajudar quem precisa. Mas se ela despertar que é Filho de Deus perfeito, que é um trabalho que nós vamos divulgando, a Sechonoye e outras religiões que têm um similar, nós vamos compreender, elas vão compreendendo isso e vai manifestando essa riqueza, prosperidade, com certeza entra num paraíso de convergência ao centro. Não ficar apegado a quem a outro vai votar ou não. Isso é bobagem. Vai votar em quem? Ai meu Deus, ele não presta, ou ele é isso, ele é aquilo. O pessoal está muito preso à matéria. E a matéria o mundo é ilusório, mas aí se você vê a pessoa presa à matéria e você está preso a isso também, apegado, lembra dessa passagem de Cristo. O Pai te dá em tudo, te dá o que vestir, te dá o que comer, te dá o que beber. Não precisa ficar preocupado, desesperado, né? Deixa eu desligar aqui meu WhatsApp, porque senão vai ficar alguém chamando. E não adianta você ficar desesperado. Meu Deus, e agora, né? Como é que eu vou fazer? Não, o Pai vai te dar tudo, né? Então não fique tranquilo. Essa é a questão da dívida. Muitos casos comprovam isso. Mesmo se aplica às pessoas que são portadoras de vício. Vício, uma vez eu estava lá na igreja da Praça na Praça Roosevelt, lá na Consolação, a famosa Igreja da Consolação, muito boa. Se você mora em São Paulo, dá um pulo lá, Igreja Católica. E o padre falou uma hora, um momento do sermão, da explicação, ele falou os vícios, mas ele falou que tem um vício que acontece aqui nessa rua de trás, é o vício da prostituição. Então isso também é vício, né? Então toma cuidado com isso. Vício da prostituição, vício da pornografia, vício, além dos vícios
que muita gente também acha comum, mas não é comum. O Filho de Deus verdadeiro não precisa disso. Cigarro, droga, bebida, né? Não precisa. Nós somos filhos de Deus, não precisamos. Então, não é que por meio do Shinsokan as pessoas vão se tornar condescendentes com esse vício. Ah, tudo bem, tem esse vício, tudo bem. O vício vai desaparecer quando ser eliminada a força inercial dos pensamentos e atos maus. Então, muita gente que, ao compreender a verdade de que bebida e drogas é desnecessário para o ser humano ser feliz, ele passou a não beber e não ter esses vícios, né? Compreender essa verdade profundamente na Seichunoye. Fumar, beber, gaguejar, vício de gaguejar também é vício. Eu conheço pessoas que gaguejam até hoje. Se torna um vício também. Mas como que ele vai limpar esse vício? Através da Shinsokan, através da meditação Shinsokan, que foi explicado no vídeo anterior. Mas hoje em dia tem bastante vídeo na internet. Quando eu comecei a fazer vídeo não tinha nenhum. É por isso que eu comecei a fazer vídeos, né? Que eu ficava chateado. Ai, mas tudo devagar, não tem vídeo ainda. Aí comecei a fazer vídeo, né? E vários outros vídeos. Quando eu gravei vídeo do professor Murahara, professor Oswaldo, que tô saudades, tem que dar uma visitada lá. Gravava também vídeo, porque eu ficava, pô, como o professor Oswaldo tem tanta palestra boa e não tem vídeo dele. Aí me deu esse desejo de gravar. E aí ele permitiu, eu gravei muitos vídeos e coloquei na internet. Muitos podem criticar, normal. Mas muitos agradecem até hoje. Oh, você colocou o vídeo do Murahara. Muita gente manda mensagem aqui, agradecer vídeo, mexe, aparece um ou outro agradecendo. Então, você vai compreender o Shinsokan, vai praticar a meditação Shinsokan. E você, contemplando Deus, tem um rapaz que eu falei para ele, pratique 3 vezes ao dia. Com certeza ele deve estar muito bem agora, né? Se você estiver assistindo, você deve estar muito bem. Pratique 3 vezes ao dia que sua mente dá uma iluminada. Tem um rapaz também que não se dava bem com as pessoas do trabalho. Eu falei, faça a oração do perdão e veja o Jisou, a verdadeira dele, no Shinsokan. Eu tô fazendo isso, mas chega lá não adianta, eu não consigo ver. Eu falei, mas você consegue, depois que fazer a oração e ficar em paz, ir lá cumprimentar, conversar, consegue, sei lá, se você errou, pedir perdão? Não. Então você não perdoou de verdade. Se você de fato perdoou, você vai lá e conversa e acabou, não tem essa. Agora, se a pessoa não consegue conversar, adicionar de novo, não quer ver a sua cara, porque ainda tá triste, a gente respeita isso, mas ainda não perdoou. Mas o que tem que fazer? Oração para limpar isso, deixar tudo certinho, viver uma vida correta, né? Bom, e aí com certeza, e aí ele começou a fazer isso, ao invés de só orar, ele também fez a ação. E quando ele fez a ação, ele me contou que conseguiu e está em harmonia com as pessoas. Eu falei, é isso, né? E aqui ele fala, no caso de doentes, não é que o Shinsokan a situação passa a ser aceita, eu aceito que ficou doente, e não é transtorno, é Deus que quer assim. Tem umas pessoas que vai por esse caminho, é o caminho errôneo, né? Muitos caminhos assim, né? Criança que tá doente, é porque pai e mãe não se harmonizou. Não precisa, às vezes pai e mãe tá separado, mas perdoa. Você não consegue olhar pra cara porque não perdoa, não entendeu ainda que o outro serviu pra sua caminhada. Serviu, então, não é que serviu para você usar, mas ele estava necessário para o seu caminhar. Então agradece e perdoa, né? Ah, meu papai foi ruim, seu papai foi ruim, sua mãe foi ruim, mas aqui é seu karma de vida anterior. Vamos abrir a mente, né? Entender, compreender que existe reencarnação, que existe karma negativo, que é uma ilusão, mas quando você desperta, você destrói tudo isso. Então quando você compreender isso, muitos casos de criança que ficou curada, começou porque o pai e a mãe se harmonizou, mesmo que tenha separado, se harmonize, né? Não precisa, agora casei com o outro, tudo bem, casou com o outro, agora se harmoniza com esse, se harmoniza e fica em paz, né? Fique em paz com o seu passado. Professor Shinzaki, Mário Shinzaki, grande preletor, grande, porque eu sou muito fã e nunca mais, felizmente. Também eu vou acabar encontrando ele e começar a gravar vídeo dele. Grava vídeo, põe na internet, ele tem que gravar. Professor Sakaguchi, felizmente não tá mais na Seichunoye, Roberto Sakaguchi, eu sou muito fã também. Tá ajudando. E outra religião. Organização é assim, pessoal. Organização religiosa
Tem essas coisas estranhas assim, sai um, entra um, normal, sempre teve, desde a época do mestre. Bom, o que acontece? E Mário Shinzaki, eu estou fugindo do assunto. O Mário Shinzaki, ele falava assim: agradece o passado que você muda o passado. Você vai ver o dissol do passado, você tirou a karma negativa do passado, pronto, melhorei um pouco. Talvez não melhorei o que ele falou, não. Deu uma explanada para você despertar mais. Certo? Agradece as pessoas. Não consigo nem olhar para aquele sem vergonha, aquele filho da não sei o que. Não, então você não perdoa, isso vai te dificultar depois. Porque você não está reconciliado com todas as pessoas, coisas do céu da terra. Agora você perdoou? Perdoou. Ah, não adianta, que nem eu falei no vídeo anterior, não adianta outro falar, eu te perdoei. Ah, o cara já me perdoou. Não, tem que acabar com a inércia. E como acabar com a inércia? Trabalho espiritual. Se espiritualize, né? Shinsokan, Sutra Sagrada, né? Participe de seminários. Tem gente que não participa. Eu falo, vai participar. Eu tô ocupado, vou fazer sei lá o que. Tá ocupado. Sua vida espiritual depende disso, né? Participar de seminários. E depois fazer de sua casa um seminário. Ser espiritualizado. Seja espiritualizado, né? Se ilumine. Essa porcaria, né? Também você gosta de passear, gosta de comer alguma coisa. Cuidado, não se apegue muito a isso. Isso é fenômeno. O importante é despertar espiritual. Mais adiante, na página 215, Mestre Passaro Taniguchi fala: como o Shinsokan, meditação Shinsokan, faz surgir a imagem verdadeira, o verdadeiro eu, filho de Deus, de Só, isento de pecado, a doença desaparece. Muitos casos de cura de doença com Shinsokan. O que você está esperando para não fazer Shinsokan para alguém? Muitos eu já fiz, a pessoa ficou curada. Pratiquei Shinsokan. Exemplo disso são numerosos. O perdão do pecado, consequente cessação dos seus efeitos. Resumindo, o perdão do pecado e consequente cessação dos seus efeitos, a dificuldade e doença, não se consegue simplesmente pela complacência dos outros, mas sim para a eliminação da força inercial do pensamento mal. Tá vendo? Então o perdão verdadeiro, vendo de Só, ele vai eliminar o pensamento mal, né? Através do Shinsokan, são as práticas importantes que vocês precisam dedicar. Eu vou fazer isso. Mas não prefere ficar enchendo a cara aí. Você está fugindo, né? Cuidado. Então, e como devemos orar para doentes? Ele fala mais à frente. Pode ser que em voz alta você fique, por doente, Deus, perdoa o pecado dessa pessoa, né? Já vi o senhor rezar assim, mas achei muita fé. Deixa o pecado desaparecer. Mas tudo bem, cada um ora. Mas Sechuan explica. Eliminar a doença, ele pensava. Mas esse método pode ser perigoso. Porque pode colocar a ideia de que Deus é um ente com característica humana. E que não atende se pedir, ou não atende se não pedir. Isso implica uma distância entre Deus. Deus está com você nesse momento. Por isso você peça orientações sempre para Deus. Qualquer lugar que você esteja. Faça orações. Não se preocupe. Deus está em toda parte. Em toda parte. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Se Deus é onipresente, onisciente, onipotente, Ele está em toda parte e você vai fazer oração. Quanto mais você afinar sua mente, afinar, sabe? Violão, tim, guitarra, tem. Afinar. Isso significa afinar. Afinar sua mente. Quando você faz arte marcial, você tem que ficar repetindo. Um abraço para você, Sutia, meu mestre, que fez aniversário essa semana. Então você tem que afinar, repetir 1000 vezes. Para você afinar, Shinsokan vai afinar a sua mente. E sua mente afinada fica mais fácil para você realizar seus desejos e fazer suas coisas, ter uma vida mais feliz, né? Longe de coisas negativas, né? Muitas pessoas precisam praticar mais Shinsokan. Então ele fala assim: essas orações que você fica pedindo para Deus e achando que Deus é separado de você, né, como eu disse, a pessoa não serve para a pessoa compreender a verdade que é filho de Deus, isento de doença. Ela
pessoa pensa que o homem e Deus são separados e que o homem é adoecido, mas cura-se com uma fé e esperança sincera na existência de um Deus misterioso. Isso aí se diz, às vezes eu participo, às vezes eu assisto um padre falando, ele assim, nós que temos a esperança da renúncia. Isso daí é só a esperança, muito fraco ainda, né? Não, na minha opinião, desculpa, eu respeito os padres. Temos a esperança depois da morte, a vida eterna. Não tem esperança. Nós somos a vida eterna aqui e agora. Essa é a verdade que você está dizendo. Enquanto não compreendemos isso, vai continuar passando por achar que é pecador, que é sofredor. Não, você é filho de Deus agora, domingo, 9h14 da noite. Estou gravando. É agora que é filho de Deus. Para de pensar, não é agora. Não, você é filho de Deus, seja feliz, sinta-se em paz e feliz agora, isento de pecado. Olha lá, tá feliz com a musiquinha. Então é isso, essa é a compreensão da verdade. Você está na vida eterna agora, não é quando morrer. Ah, é fácil porque você é novo falando isso. Meu Deus, vamos estudar, gente. Vamos estudar. Vai procurar os espíritas, tem uns caras aí com quase 100 anos e tá aí, ó. E continua aí, ó. E estudando a verdade, né? Então pensa que o Deus é separado, mas ele se cura pela esperança e na fé sincera na existência de um Deus misterioso, exterior ao homem, que surgirá para realizar a cura. Ele pensa no Deus de fora que vai vir curar ele, mas essa pessoa se cura, essa crença vai atrair uma divindade. Essa divindade, que nós respeitamos muito, claro, essa divindade vai atuar sobre a pessoa e curará com a segunda lei mental, o ambiente e a produção da mente. Até nisso a divindade trabalha. A divindade é uma entidade espiritual, tem personalidade. Quando as pessoas devotas enfeitam santuários, oratórios e oram pela proteção, pedem proteção, a entidade espiritual sintoniza com essa oração e dá proteção até um certo ponto. E entre os espíritos protetores existe o que? Os nossos antepassados. Também é por isso que nós oramos pelos antepassados. Não podemos deixar de orar, sempre orar pelos antepassados, cuidar deles, dar amor a eles. Quando você recorre à oração e não despertar, o que acontece? Quando você recorre a esse tipo de oração que eu falei agora, pedindo para uma divindade curar, o que acontece? A pessoa se cura por sua crença no poder da oração. E algum espírito capta a mensagem e cura a doença. Mas a cura não é radical, porque não decorre do que? Da manifestação da sua natureza divina, de filho de Deus, do próprio paciente, e sim uma força de um terceiro. Ou seja, não é você que acordou que é filho de Deus, é um terceiro que foi lá e tirou de você. Mas isso não resulta da concepção da natureza divina isenta de doença. Você não entendeu o que é isento de doença, então você espera que venha uma divindade e cure você. Nesse caso, a pessoa reconhece que a doença existe e recorre ao médico do mundo espiritual para curá-la. Essa cura é relativa e difere do meu verdadeiro Filho de Deus, que ele é isento de doença, que ocorre quando a pessoa desperta para sua natureza divina. Você vê como é diferente? Quando você desperta que você é um santo, você é Deus, não esse cara carnal que às vezes aprontou. Isso não existe. Você é Deus agora. Seitonê chama de substituição do eu. Você tem alguma coisa, você tem isso aqui, substituiu por esse. Opa, a câmera tá aqui. Você tem esse e substituiu por esse. Esse aqui não existe mais, só existe esse. É tipo isso. Substituiu, trocou. Não tem mais aquele. Então, embora seja chamado de divindade, são espíritos com características pessoais que podem sentir afeição como aversão. Assim, se orar a eles pedindo algo, eles atendem. Mas se você desprezar e ofender, por isso que é bom respeitar, podem causar diversas desgraças.
Tem gente que fala, né? Um monte de besteira, fala mal da religião dos outros, ofende, aí vai atrair situação negativa, tem que respeitar. A proteção deles não é perfeita, porque não são onipotentes. Por isso, se você adorar tais espíritos e ficar contando somente com a proteção deles, você corre o risco de nossa felicidade dependa do sentimento deles e não poderemos ter uma verdadeira paz espiritual. Então o que mais está dizendo? Não está dizendo que é errado você ter sua divindade. Você pode orar pela sua divindade, pode cultuar seus antepassados. Ele está dizendo para você despertar da sua natureza divina, além disso ainda. É isso que ele está falando. É meio complicado, né? Despertar quem é você. Você é o eu verdadeiro, perfeito, filho de Deus. Eu sou filho de Deus, perfeito, maravilhoso. Isso é o despertar. E para termos uma completa paz espiritual, devemos acreditar em Deus absoluto, de poder e amor infinito, que proporciona vida, sabedoria, amor, com imparcialidade, tanto para os que oram ou não oram. Então, esse amor, essa sabedoria, esse amor é imparcial. Se você ora ou se você ora, Deus direciona essa força infinita para você. O sol ilumina igualmente todas as pessoas, né? E Cristo falou isso: ilumina os justos e injustos. Não é assim? Todas as pessoas igualmente. Mas existem os que recebem com alegria o raio do sol e outros que dão as costas a ele. Viu? Deus está aí agora te mandando iluminação. Você está aí pensando em besteira, pensando em morte, você está dando as costas. É como se fosse o sol e você põe uma cortina black, não sei o que, como é que é o nome? Black tie, esqueci o nome, black tie. E tampa tudo para você ficar no escurinho. Mais escurinho, ó. Entendeu? Bom, então ele fala aqui: o mesmo acontece com as graças. Deus proporciona a todos. Contemplando o eu verdadeiro, compreendemos que já estamos providos de tudo. Mas as pessoas não percebem isso e se sentem carentes e chamamos isso de ilusão. Então as pessoas não percebem que já tem tudo, que já é perfeito, já tem tudo, já é rico, já é próspero, já é feliz, já é saudável. Mas ele não entende isso e fica com carência, e aí se chama de ilusão. Esse é o problema da parte do materialismo, que chamava de esquerda, né? Muito materialista, às vezes fica muito apegado a só isso. Aí é o perigoso por ele, porque ele esquece que ele é filho de Deus perfeito. Mas não estamos dizendo que devemos ajudar. Não devemos ajudar as pessoas carentes, devemos ajudar. Mas a revistinha, né? Vai que ele lê, vai que ele acorda, ore, vai que ele desperta. Que aí vai ser melhor despertar. E quando todo mundo despertar, aí o mundo é o paraíso. Não tem divergência religiosa, divergência política, não existe isso. É o paraíso, você satisfeito com você mesmo, você é feliz, e todos são felizes, todos são divinos. Não é verdade? Já pode até terminar assim, quanto tempo falando? 23 minutos, não dá pra falar mais. Então, na Sutra Kanfugen Bosatsu Kyoho consta: todos os obstáculos para despertar surgem da ilusão. Se você deseja fazer confissão, contempla o de So e todos os pecados desaparecerão à luz da sabedoria, como se fosse orvalho no sol, né? No eu verdadeiro não existe obstáculo algum para despertar. Não há acúmulo de pecados. A confissão, isto é, o meio de anular o pecado, consiste nem somente em sentar, postura correta, postura correta, sentar em postura correta e contemplar a luz do eu verdadeiro, de So, ou imagem verdadeira, né? Traduziram, assim vai. Contemplar. Isso é o Shinsokan. Como eu já disse, se você quer aprender Shinsokan, começa a procurar no YouTube, que tem muita gente ensinando aí. Tem essa gente ensinando, tem outras pessoas ensinando. E aí você vai compreendendo o Shinsokan e vai lendo. Uma hora você faz sem precisar ler. Entende? Mas eu não decorei tudo aquilo. Não decorou porque você não está praticando. Você tem que praticar até afiar.
Por isso que academia é bom também. Uma das coisas, muito mais coisas. Para você ir lá e praticar, repetir. Tem gente que repete, vai lá, repete, volta e vai lá de novo. Mas tem que continuar. Se você, ninguém vai julgar se você vai quando você quiser ir. O importante é praticar, para treinar. Então, na imagem verdadeira não existe uma escola. Eu já falei essa parte. Não adianta pedir para Deus eliminar a treva ficando de costa para a luz, pois desse modo a treva não desaparece, né? Como eu falei agora há pouco. O mesmo que não oremos para eliminar a treva, ela se extinguirá tão logo quando nos volvermos à luz. Então, mesmo que você não reze para que a treva suma, ela vai se sumir sozinha se você volver para a luz. Pelo mesmo princípio desaparece a doença, a desarmonia no lar. Às vezes ele recebia, né, consultas, as pessoas pensam, minha casa só tem desarmonia, é uma briga, o meu trabalho é uma desarmonia. Mas se contemplar o eu verdadeiro, tal qual ficou criado por Deus, o Filho de Deus perfeito de cada um, veremos que já existe harmonia entre todas as pessoas. E no plano do eu verdadeiro, todas as famílias são harmoniosas e prósperas. Olha só, que beleza, hein? No eu verdadeiro, todas as famílias são harmoniosas e prósperas. Então, se você, às vezes alguém fala, eu tenho um problema com meu pai, com fulano, é porque você não vê o eu verdadeiro na oração, no Shinsokan, e porque também você não faz ação de ir lá falar com ele. Oração, ação, né? Então, no entanto, as pessoas veem ao seu redor a desarmonia, a carência, encobrem a própria imagem verdadeira e chamam isso de pecado. Então, eles veem as coisas negativas, o que chamam isso de quê? Pecado. Porque ele está pecando, não está vendo o verdadeiro eu. Está encobrindo o que é perfeito. Para eliminar esse encobrimento, basta visualizar o eu verdadeiro tal qual Deus criou. Entendeu? Acordou, estava dormindo, né? Até ligou aqui. Para eliminar esse sofrimento, esse pecado, basta visualizar a imagem verdadeira, tal qual Deus criou, ou de som. Podemos citar o exemplo de Sr. Sugino, não é Sugiro, Sugino. Ele participava da sede central. Na família, antigamente, não havia desarmonia. Mas tão não conheceu a Seichunoe, passou a contemplar na família, o eu verdadeiro da família, perfeito desde o princípio, e aconteceu a cura de todos os familiares doentes. Bem como aconteceu uma bela harmonia no lar. E esse fato não significa que passou a existir esse lar harmonioso somente a partir daquele momento. O lar harmonioso existia desde o princípio no plano do Jiso, e manifestou concretamente quando Sr. Sugino reconheceu isso. Então o lar harmonioso já existia. Ele que não manifestou, não visualizou isso. Então, será que você que está aí sem dinheiro, ou sem namorado, sem nada aí, você não está visualizando o eu verdadeiro perfeito de tudo e todos? Então vai ficar difícil, né? Então você precisa visualizar. Aí vai manifestar, aparece, viu? Aparece. Muitos casos aí, pessoa que eu falei, uma moça disse que eu dei uma palestra em Pereira Barreto, uma empresa, uma igreja aqui. Dei a palestra, a menina falou que já tinha ficado com 300 pessoas, que não sei o que. Eu não lembro como é que foi, eu não lembro, realmente eu não lembro. Bom, o fato é, eu falei, isso não existe mais, você é Jiso, você vai conseguir ser filho de Deus perfeita, pensa nisso, você é puro desde o princípio. Gente, virgindade, o mestre Masaru Taniguchi fala. Eu acho que poucos preletores falam essas coisas, eles têm que começar a falar essas coisas para a pessoa começar a entender isso na igreja. Porque se ele ficar mandando o cara encher a cara, pode encher a cara que tá tudo bem. Pô, mas no livro tá dizendo que não é bom. Pode sair namorando com o meio mundo, tá tudo. O livro tá dizendo, não faça isso, não use o outro, faça coisas boas, né? Então, virgindade, gente, presta atenção. Virgindade não é uma membrana que quebrou lá. Isso é ilusão. Aconteceu. Pô, foi um momento errôneo na sua vida, tudo bem.
A virgindade é algo espiritual. Mas o pastor Taruguchi fala que a virgindade, na verdade, você já é virgem desde o princípio, é perfeito. Virgindade no sentido de perfeição ou coisa maravilhosa. Então não precisa ficar preocupado. Muitas pessoas iam falar com o mestre: eu vou me casar, não sou virgem. Aí ele fala: elimine o sentimento de culpa, porque isso aí vai atrapalhar seu relacionamento. Pense que você é filho de Deus, você está pura desde o princípio de Deus já te perdoou. E aí tudo vai dar certo, não fica preocupado. Em muitos casos as pessoas, a pessoa eliminou o sentimento de culpa, casou numa paz absoluta e tem um lar harmonioso. Não fique se culpando que você fez isso, fez aquilo. Eu não sei, né? Então isso tem que ser explicado, né? Nas igrejas, na Seitonoye, igreja não explica, né? Mas é bom, um dia vai começar a explicar e as pessoas vão entender melhor o que é ser iluminado, ser puro, essa parte da sexualidade que é importante de compreender, para que não crie mais karmas, né? Quando você cria karma negativo, você começa a ter dificuldade mais lá na frente. Então é isso. Quando ele reconheceu o eu verdadeiro do lar harmonioso, ficou harmonioso. Tá ok? Não, evitação. Tá ok, companheiro. Bom, o eu verdadeiro, perfeito das pessoas, da família, do mundo, existe desde o princípio. Oremos ou não, ele permanece perfeito. E quando contemplamos a perfeição desse eu verdadeiro, desfaz o manto da ilusão. Contemplar Shinsokan desfaz o manto da ilusão e constitui que era um obstáculo para manifestar no mundo fenomênico. E esse mundo fenomênico vai se tornar cada vez mais perfeito. Por isso o mestre falava em paraíso terrestre. Um dia eu conversei com uns preletores. O mestre falava que vai ter o paraíso terrestre. Alguns, ai, tem nada. Eu falei, isso aí é preletor. Engraçado. A fé dele, né? Talvez tem que estudar mais um pouquinho. Mas o mestre Masaru Taniguchi fala que no futuro a gente vai despertando e vai manifestar o paraíso terrestre. Vai manifestar. Cada vez mais a gente vai despertando, vai se iluminando. Talvez eu volte aí numa outra encarnação para poder ajudar mais. Ou quem sabe nessa, né? Não sei. Bom, a oração que contempla o verdadeiro é a Shinsokan. O método ideal para praticar consiste, página 219, repetir com serenidade o canto para contemplar o Jiso. É o canto da contemplar a imagem verdadeira, você conhece? Eu sou tudo em tudo, Deus é perfeita vida. É lindo esse canto. Não sei se eu vou procurar aqui, se eu tiver o que eu passo para você. Mas está lá, o canto geralmente está no final da sutra, o canto da contemplar o Jiso. Então esse é mais ou menos isso. No Budismo, a Sutra Fugen Bosatsu, né, Gyo, que nós falamos, ensina que contemplando o eu verdadeiro, todos os pecados desaparecem, assim como o orvalho se desfaz. Então, contemplando o eu verdadeiro, todos esses pecados desaparecem. Muita gente apegada ao pecado que o outro cometeu com ele. Ele cometeu, não vai mudar. Não se apegue, faça oração para essa pessoa. Tudo vai dar certo, né? Não se apegue a isso. Faça oração e tudo dá certo, se ilumina. O paraíso manifesta aqui e agora, né? Você está no paraíso. Muita gente tem dificuldade de entender isso, mas é que falta treino. Você não aprendeu a andar? Teve que treinar. Aprendeu a falar? Ficava ficava igual o neném do Chapolin Colorado. Já viu? Você ficava assim e cagava nas calças, né? E fazia cada coisa, a mãe limpava ou alguém limpava. Aí você treinou, foi desenvolvendo o cérebro, seu espírito foi despertando você, que é filho de Deus, e você passou a falar. Outros, e o pessoa que estava lá na China falou chinês. E você, como é que pode? O cara fala chinês, está na China. Ele treinou desde criança e aí fala chinês. No Japão ele fala japonês. E aí você que ficou mais velho aprendeu vários idiomas. Treinou. Mas quem te dá a força infinita para você ter a capacidade disso? Deus.
Ah, eu treinei pra minha parte. Tá bom, vai nesse caminho que você vai ver. Eu fiz sozinho, vai por esse caminho. Vai lá. Depois você me conta. Puta merda, né? Cuidado. Caminho da verdade. Aí Deus que te dá a força. Deus dá tudo. Esse dia apareceu um cara lá, ateu, lá na minha postagem, escreveu. Eu falei, sai fora, nem vou ficar discutindo. Mas se passar ateu, eu vou te falar, não adianta você ficar discutindo que eu não convencer ele de não ser ateu. Quer ser ateu? Seja ateu. Cada um com seu problema. Ser ateu, graças a Deus, cara, não tem problema. Seja, não vou ficar discutindo. Agora, se vir na humildade perguntar as coisas, é assim, como é que funciona? Pô, a gente responde uma boa. Agora eu vim querer impor, não, nem respondo. Muito obrigado. Ótimo. Mas é um sinal também para eu poder estudar e melhorar alguma forma. Melhorar, né, as coisas. Bom, paramos aqui na página 219, né? Depois a gente vai falar sobre a interpretação do Pai Nosso. Nossa, que legal. Então, só para colocar um título, vou colocar aqui. O título vai ser não inocentar a pessoa, coisa assim. Depois eu vou colocar. Como a gente está falando muito em prosperidade, a gente já falou muito de prosperidade, já falou muito sobre muita coisa hoje. Sobre casamento, sobre virgindade, que muita gente não aborda, porque não sei porquê, tem que abordar, meu. Eu ficava bravo com alguns preletores. Você não fala logo, você não fala. Mas é o espírito, talvez, como nós temos os líderes presidentes de hoje que estão brigando lá, é os líderes que a população precisa para isso. Eu vim aqui para alguma missão que ainda Deus vai me falar, olha, sua missão é essa aí. A gente fica, pô, por que ele não faz assim logo? Mas tudo bem. Então aqui no livro Viver Junto com Deus, eu estava falando a humanidade isenta de pecado. No livro Viver Junto com Deus, o mestre fala da oração pela paz mundial, que é maravilhosa, se você puder faça, né? Tá aqui no livro. Tem uma atual aí, se preferir, cada um com seus problemas. Cada um faça a sua oração. E aqui tem a oração pela paz mundial e a atualização que o mestre fez também, que ele falava: faz nascer infinito amor de Deus, flui pelo meu interior, em mim resplandece do espiritual de amor, vocês ficam por toda a face da terra, e faz nascer do coração de todas as pessoas o espírito de amor, paz, ordem, a convergência ao centro. Aí ele mudou, tirou o faz nascer para preencher, porque o faz nascer nasce e morre, nasce aí apaga. Aí ele falou: não, nasce, o fogo de artifício ele nasce e some. Mas o preencher é mais, é melhor por causa disso, porque preenche, não só enche, preenche. Então é uma coisa meio que do infinito. Eu também vou dar um Google no Aurélio e ver o significado da palavra preenche em português. E um espírito agachar falou que até a Terceira Guerra Mundial, e falou depois, quando começaram a fazer esse tipo de orações, a Guerra Mundial não aconteceu. Mas o mestre já explicava há muitos anos sobre a importância de evitar comer carne. Você que ficam aí, o presidente falar que vai te dar churrasquinho e pô, isso daí. Não, o churrasquinho vai trazer mais guerra, mais problema pra você. Porque comer carne tem que dar uma maneiradinha, né? A violência da carne, quando ela for morta, ela vai pra sua mente, vai pro seu corpo e começa a deixar você mais violento, mais com libido mais alto, e aí que nem um animal, fica lá que animal. Então, diminuir. E o outro também manda matar, quer matar um, quer matar outro, também tá errado, não é matar, ninguém vai matar ninguém. Você vê como a mente do povo tá em dois presidentes que são meio, né, esquisitos. Mas é a mente do povo que precisa despertar para a paz verdadeira, o líder verdadeiro. Assim como no Segredos do Dumbledore, lá eu gosto muito de arte, o mestre fala que os filmes, às vezes os filmes eles captam a verdade universal e colocam lá no filme para a história ficar boa. Aí o cara que está escrevendo o filme, ele fala: puxa, vou colocar um final, não pode acontecer isso, esse final tá horrível. O DJ, não pode significar assim, porque ele captou a verdade. E aí tem um significado aqui. E no filme do Segredos do Harry Potter, o novo lá, ele explica sobre isso. Tem um bichinho lá que ele só reverencia quem é puro, quem é leve, quem é pra ser líder. Tá vendo? Será que aparecesse um bicho aqui, ele ia reverenciar esses candidatos que estão aí? Acho que não, hein? Ele ia falar: ih. Então nós temos que melhorar a nossa espiritualidade para que
venham líderes melhores, e tudo se ilumine cada vez mais no mundo inteiro. E espiritualize. O mestre fala que as guerras acontecem, nesse livro aqui, Viver Junto com Deus, que as guerras acontecem muito pelo fato de haver essa coisa de competição, essa coisa de comer carne. E ele fala também que aqui, vamos lá, cadê? As hostilidades das pessoas, por isso que tem guerra. É o estado mental hostil da humanidade que gera guerra. Fulano tem que morrer mesmo. Aí vai com esse pensamento, você está colaborando para que corra mais guerras e morte e destruição. Então por isso que nós oramos na Seichuné, para que desapareçam as hostilidades e cessam as guerras e venha a paz, né? E convergência ao centro. Tá bom? Então vamos finalizar aqui. Deu 40 minutos de vídeo, tá ótimo, dá pra falar mais, mas depois a gente continua a interpretação do Pai Nosso, tá bom? No livro A Humanidade é Isenta de Pecado, página 219. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Deus, Pai, das vidas a todos os seres viventes, meus sonhos, meus de sonho, nunca vi. Deus, purifica essa pessoa que está assistindo, no caso dela, ilumina essa vida da pessoa. Você é filho de Deus. Você que está assistindo, você é filho. Desperte para a verdade que é filho de Deus. Perfeito, maravilhoso, saudável e próspero. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.